Fala galera, sejam muito bem-vindos ao curso de ArchiCAD Starter 25. Estou muito feliz de ter vocês aqui e se inicia agora, a nossa jornada aí pelo ArchiCAD. Bom, e antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês, tá? Eu sou Amilk Chervinsky, arquiteto e urbanista, sou BIM Manager de ArchiCAD, certificado pela Graphisoft, inclusive um certificado reconhecido internacionalmente. Sou coordenador de projetos aqui no escritório da Alberagüero, tenho um pouco mais de 4 anos de formação e mais de 8 anos de utilização, na verdade vai para 9 anos agora já de utilização do ArchiCAD. Significa que eu comecei a utilizar o ArchiCAD lá no meu segundo semestre da faculdade, um ET completamente dentro da faculdade ali, porque ninguém mais usava. Isso me trouxe muitos desafios, inclusive, os trabalhos em grupo, esse tipo de coisa, mas também me proporcionou um crescimento absurdo aí em relação ao ArchiCAD desde sempre. Eu comecei a aprender o ArchiCAD, imagine, não existia vídeo nenhum no YouTube, não tinha absolutamente nada, foi na raça mesmo, mexendo, errando e aprendendo, mas isso possibilitou com que eu desenvolvesse todo um método, criasse um curso aqui para que vocês, diferente de mim, aprendam de uma forma realmente bastante eficiente, bastante produtiva. Beleza, pessoal? Bom, antes de mais nada, a gente precisa falar a respeito do BIM. Afinal de contas, o ArchiCAD é um software BIM. E o que é BIM? Você já deve estar até careca de tanto ouvir falar aí, ultimamente em software BIM, que é o BIM Information Modeling, que é uma representação digital das características físicas e funcionais de uma instalação, de uma construção, de uma residência, tá? Eu gosto muito dessa definição porque ela realmente traz para a gente a ideia do que significa mesmo um software BIM, tá? Enquanto isso, aqui do lado você pode ver uma demonstração ou uma utilização aí do ArchiCAD em 3D, em 2D, enfim, de diversas formas. Agora vai mostrar, por exemplo, um pouco de como que a gente traz arquivos para dentro do ArchiCAD com arrastar e soltar, um PDF, DWG, enfim, o ArchiCAD ele já nas versões bem antigas já era capaz de explodir PDF para a gente poder utilizar, enfim, e diversos outros arquivos, como por exemplo o modelo do SketchUp, que ele faz a conversão automática, é muito legal mesmo, bastante intuitivo a utilização, tá? Bom, dando sequência aqui, aqui é um ponto interessante. Inclusive, eu gostaria o seguinte, pause esse vídeo, tá? Pause esse vídeo e vá lá naquele seu grupo do WhatsApp que só tem você mesmo e mande para você lá quando que você acha que os softwares começaram a surgir. Então, AutoCAD, ArchiCAD, Revit, SketchUp, Vectorworks e mais algum aí que você lembrar. Marque qual que é a data de surgimento desse software. Pausa o vídeo, faz isso e aí você volta aqui. Já fez? Vamos ver então? Você se surpreendeu, né? Até eu, quando descobri isso há alguns anos atrás, aí me surpreendi. Realmente, o ArchiCAD ele nasceu antes mesmo do AutoCAD. Olha que interessante. E tem muita gente, muito professor, está com doutorado por aí, que diz que o ArchiCAD, que o Revit, que são softwares recentes, que o BIM é algo muito recente. O Revit realmente é muito recente, eu concordo. Mas o BIM, a construção virtual, o conceito, para você ter uma ideia, ele existe aí, os primeiros teóricos lá nos anos 60. Mas óbvio que a tecnologia naquela época talvez não possibilitava a existência de softwares BIM, mas o fato é que em 82 o ArchiCAD surgiu, e desde então aí ele vem sendo utilizado. O legal dele ter surgido nessa época é porque os seus criadores eles se alinharam aí, com a mesma época da criação da Apple. Inclusive o Steve Jobs, existe uma estátua dele lá na sede da Graphisoft na Hungria, tá? Justamente que em comemoração aí ou enfim, em agradecimento, a essa junção, porque a Apple foi um parceiro muito forte, ainda é, um parceiro muito forte para o ArchiCAD. O ArchiCAD, para quem não sabe, na verdade ele foi desenvolvido primeiro para Apple, primeiro para Mac, e depois ele foi portado aí para Windows.
Então, quem é usuário de Mac, inclusive, desfruta aí de alguns recursos interessantes, exclusivos, que só tem para Mac e, infelizmente, não tem para Windows, né? Mas são alguns poucos recursos. Quem está utilizando Windows, não se preocupe que você não vai estar sendo prejudicado, tá bom? Bom, vamos dar sequência então? Quais são os softwares BIM? Pessoal, existem muitos softwares BIM, tá? Muitos, muitos mesmo. E o ArchiCAD, ele é o pioneiro, né? Onde a arquitetura pode ser desenvolvida, onde o método BIM pode ser plenamente, né, aplicado. Ele é usado aí por centenas de milhares de arquitetos em todo o mundo, em mais de 100 países e em cerca de 27 idiomas, tá? O legal do ArchiCAD é que para cada local que ele vai, cada local que a Graphisoft, né, se estabelece, vamos colocar assim, eles fazem a tradução e a adaptação para o mercado local. Isso é realmente muito interessante. Então, por exemplo, no Brasil, o template que vem com o ArchiCAD é um template que está nas normas da ABNT. Olha que interessante, já está na NBR. Então, a gente não tem que se preocupar com muitas coisas, muitas configurações. Diferente do software vizinho aí, que se você não tiver um template bem configurado, dá tudo errado, não é mesmo? Mas além desses, né, existem outros softwares, como o Solibri, o BIM Collab, o Vectorworks, Bentley, o Eberic, que é muito usado aí para estrutura, o TQS também. Enfim, existem uma série de softwares aí, realmente bastante softwares que trabalham aí nesse método BIM, né? Bom, dando sequência aqui, os benefícios do BIM já são bem conhecidos, né? Integração, interoperabilidade, eficiência, simulações, quantitativos, orçamentos, redução do tempo de projeto e obra, redução significativa, isso é importante, né? De erros e redução também dos custos gerais em cerca aí de 10%. No Brasil, pelo método construtivo nosso, a gente fala em uma redução de cerca de 9 a 10%. Em outros países que o método construtivo por si só é mais eficiente, né, a redução do tempo aí é muito maior, tá? A redução dos custos e do tempo é muito maior, fala assim até 20, 25%, olha que interessante, né? Bom, pessoal, mas de nada adianta, né, um software vir aí com marketing dizendo que tem tudo isso, que oferece tudo isso. Será que oferece mesmo? Tá? Por exemplo, eficiência. Como que a gente sabe se um software é realmente eficiente? É só porque ele faz corte automático? Né? Até o SketchUp faz corte automático. Mas ele realmente é eficiente para arquitetura? Tá? Uma das palavrinhas aí que para mim são chaves dessa questão da eficiência é a intuitividade. Se um software é realmente intuitivo, também significa que ele é eficiente, porque a gente consegue resolver os problemas de uma forma mais rápida, de uma forma eficiente. Principalmente porque, né, hoje em dia, com a pandemia, inclusive, né, a gente tem trabalhado muito de forma isolada, muito sozinho. Então, o programa, ele ser intuitivo, ou seja, eu conseguir mexer nele por conta própria, sem depender de ter alguém do lado, tirando dúvidas o tempo todo, me mostrando como fazer até mesmo coisas simples, né? Às vezes tem softwares que você tem dificuldade até mesmo em trocar a largura da porta, né? Então, quando você tem uma intuitividade grande, esses pequenos problemas, que às vezes podem parecer realmente pequenos, mas que no amontoado, né, de todo um projeto, acabam representando aí uma perca de eficiência muito grande, ou seja, um tempo de projeto muito grande, né? Então, por exemplo, quando você precisa ficar buscando na internet blocos, famílias para poder utilizar, para poder fazer até mesmo um layout simples, uma cama, uma televisão, né? Isso também significa eficiência, né? E nesses pequenos detalhes, por si só, o ArchiCAD já sai na frente, imagina, né, nas outras coisas. E é isso tudo aí, pessoal, que vai definir essa redução de erros, né? Essa redução de erros, esse ganho de tempo na etapa de projeto. Se você tem uma menor quantidade de erros, né, praticamente a nível zero aí, significa também que a sua obra vai correr, né, de uma forma muito mais rápida. Isso também significa uma diminuição de custos, né? Então você vê que essa eficiência, essa integração, essa intuitividade, ela está realmente ligada até mesmo lá na frente, quando você nem precisa mais abrir o programa, né? Como que isso influencia diretamente em todo o ciclo da etapa do projeto, das etapas do projeto, né?
até a sua construção. Né? E por que que isso tudo acontece? Bom, diferente do método CAD, em que todo projeto é um emaranhado de linhas, né? Em um método BIM, a gente está construindo virtualmente aquele projeto, aquele edifício, aquela residência, tá? E pelo fato de nós estarmos construindo, isso por si só já traz um ganho gigantesco, porque a gente consegue ver em tempo real, né, as decisões que a gente está tomando em termos de volume, de ocupação de espaço e tudo mais, né? Então, quando a gente faz, inclusive, uma alteração em planta, isso já se reflete no 3D, se reflete nas fachadas, se reflete nos cortes. Quando a gente faz uma alteração no corte, também se reflete em todo o projeto, né? Então, essa automatização realmente é muito importante. Imagine só que você precisa trocar as portas, né? Precisa trocar o material das portas, precisa trocar a largura, a altura das portas. Se você faz isso no método normal, no método CAD, além do desenho em si que você vai precisar mudar, manualmente, em todos os locais, né, onde essas portas aparecem em planta, em todos os locais onde aparecem nos cortes e nas fachadas, você também precisa mudar lá no quadro de esquadrias. Com o software BIM, você reúne essas 3 mudanças manuais em uma única. Então, olha o tempo que você ganha com uma coisa realmente tão simples, né? E além de automatizar o processo, né, o método BIM possibilita um controle de qualidade realmente eficiente e muito grande aí de todo o projeto, de todas as etapas do projeto. Mas a gente sabe, né, que uma construção não é composta apenas de um projeto arquitetônico, né? E por isso é extremamente importante, né, a troca, o compartilhamento de informações, a interoperabilidade. E o ArchiCAD ele é verdadeiramente adepto à mentalidade Open BIM. E isso, pessoal, de verdade, muda tudo, tá? Para vocês entenderem, o Open BIM é uma iniciativa da Building Smart, que é uma organização internacional que visa possibilitar e melhorar a comunicação entre os softwares de diferentes desenvolvedoras. Então lembra que existem aí diversos softwares que trabalham com BIM, né? O Eberic, o TQS, o ArchiCAD, o Revit, o Vectorworks, enfim, o Allplan, diversos softwares. Como que a gente faz para esses softwares que são de fabricantes diferentes, que têm os seus próprios formatos de arquivos, se comuniquem, tá? Através do IFC. O IFC ele vai ser esse idioma que vai conectar esses diversos softwares aí, tá? Então, da mesma forma que o inglês é considerado o idioma mais universal da humanidade, né, o IFC é o idioma universal entre os diferentes softwares de toda a cadeia aí, de toda a área de arquitetura e construção. E quem não fala IFC de forma eficiente não se comunica, né, e simplesmente vai perder espaço no mercado aí, tá? E realmente isso é uma realidade, né? Não tem como fugir disso. É extremamente importante que o software seja capaz não somente de exportar arquivos, né, para os mais diversos formatos, incluindo o IFC, como também seja capaz de importar estes arquivos. E eu trouxe aqui uma ilustração, né, para a gente entender um pouco melhor o que seria essa comunicação, né, entre as diversas disciplinas. Então, o logotipo Open BIM, que é esse vermelhinho que vocês estão vendo aí na tela, tá? Ele é a garantia para uma colaboração bem-sucedida e simplificada em projetos BIM em qualquer lugar do mundo, independente da escolha do software, tá? Então, o engenheiro que lida com o MAP pode usar o software da sua preferência, o orçamentista, a construtora, o engenheiro estrutural, enfim, o arquiteto. E todos esses softwares que estão envolvidos nesse projeto, nessa construção, se eles tiverem o selo do Open BIM, significa que eles vão ser capazes de se comunicar de uma forma eficiente e bem-sucedida, tá? Então é extremamente importante na escolha de um software aí para trabalhar com arquitetura, construção, enfim, em geral, que tenha, né, este selo Open BIM. E o ArchiCAD há muito tempo já traz esse selo, é um adepto, investe nesse sentido, né, e comunica bastante nesse sentido, tá bom? E dando sequência aqui, eu quero trazer para vocês, né, algumas demandas que têm a ver com isso que a gente já vem falado, né, que são exigidas pelo mercado aí, tá?
Então, a demanda da integração, da interoperabilidade, né? O BIM torna possível a existência de um modelo único como em uma construção real. E isso é possível pela interoperabilidade, tá bom? Unindo todas as disciplinas e verificando se está tudo ok através de softwares como, por exemplo, o Solibri, que é um software especializado nisso, tá? Deixando de vez para trás, então, né, os vários desenhos que são desconexos, né? Imagina lá no AutoCAD quando você faz em AutoCAD e aí você modela no SketchUp ou no 3D Max e você precisa fazer uma alteraçãozinha, mover uma paredinha de lugar, aonde que isso se reflete, né? Olha como que é complicado fazer o controle de qualidade, né, desse modelo. É por isso que o método CAD ele traz tantos erros, né? Existem tantos problemas, né, que só são percebidos na obra muito por conta disso, tá bom? Essa unificação de disciplinas tem um nome específico e é chamada de modelo federado, tá? A federação do modelo é um processo geralmente separado das etapas de projeto, tá? E é necessário uma equipe especializada, isso é muito importante, tá? Quem sai falando por aí que fez um curso de BIM, um curso etc., e consegue fazer a federação do modelo, se preocupa. É necessário realmente ter conhecimentos de várias áreas diferentes para conseguir fazer essa unificação de uma forma que seja real, que realmente funcione, tá? E que não vai gerar ainda mais problemas. Não é simplesmente mesclar todos os arquivos e tudo mais. Existe uma série de simulações, né, de detecção de colisão, por exemplo, que devem ser rodadas aí para você entender mesmo, né, o funcionamento de todas as disciplinas quando a gente une isso tudo, beleza? Bom, outra demanda aí é a eficiência, a intuitividade, que eu já falei anteriormente, e a compatibilidade. Então, o ArchiCAD ele já sai na frente disso tudo também, porque ele é compatível com Windows, compatível com Mac. Ele tem mais de 40 anos de mercado, né? Como a gente viu, ele nasceu lá nos anos 80. Ele é totalmente adaptado ao Brasil, tanto na questão do idioma, quanto na questão das normas, né? A gente falando do template. Ele vem com um template, né, padrão, já o padrão ABNT. Então, por exemplo, quando você for fazer uma escada dentro do ArchiCAD, ele já vai estar limitado ali com as regrinhas da ABNT, com a regrinha de Blondel, enfim, e diversas outras coisas, né, como a representação das cotas, o tamanho das letras, enfim, e tudo mais. Ele também tem uma biblioteca integrada de objetos, de superfícies e de materiais, e isso, gente, é extremamente importante para quem trabalha lá com outro programa. Quando começar a mexer no ArchiCAD, vai ver o quão que isso realmente é muito bom, tá? Então chega, né, de depender de famílias ou de blocos e de ficar correndo atrás de até mesmo coisas simples, como uma cama, um sofá, enfim, para poder colocar no modelo, né, perder tanto tempo com esse tipo de coisa que já deveria vir por padrão e que no ArchiCAD vem já há mais de 10 anos, tá bom? Então, com o ArchiCAD você consegue dedicar tempo no lugar certo no projeto, beleza? Então, com o ArchiCAD você pode se dedicar naquilo que é realmente importante, né, no projeto e não nessas coisas mais triviais. Bom, dando sequência aqui, como que é o BIM pelo mundo, né? É só no Brasil que a gente tem uma baixa utilização? Não, pessoal. Na verdade, nos Estados Unidos, por exemplo, desde 2012, mais de 70% do mercado utiliza software BIM. Estima-se que agora, né, em 2022, cerca de 90% do mercado já está utilizando, né? Na Singapura, o objetivo deles era que a aprovação dos projetos ocorresse em 10 dias. E quando a gente está falando de aprovação, não é aquela aprovação simplificada que algumas prefeituras, enfim, alguns locais têm, não. É uma aprovação que realmente é analisado o projeto para que ele seja aprovado. E como que isso é possível, até mesmo de projetos grandes? Através do UFC, através de softwares, né, que vão rodar simulações ali automatizadas para saber se aquele projeto atende, né, aos índices urbanísticos, por exemplo. No Reino Unido, né, ele passou a exigir, né, a utilização do BIM desde a sua fase preliminar, ou seja, desde a concepção do projeto ali, desde 2016. Então, olha só como que já está sendo bastante exigido. Inclusive, o Reino Unido é uma das principais referências, tá, na utilização do BIM.
Então, na Holanda, por exemplo, né, desde 2012 é obrigatório em obras públicas de grande porte a utilização do BIM também. A Espanha também tornou obrigatória a utilização do BIM desde 2018. A Europa, né, o Parlamento Europeu, ele recomenda que os países aí que fazem parte, né, da Europa também tornem obrigatórios o uso do BIM, porque isso traz uma maior eficiência. E, gente, quando a gente está falando de eficiência, não é simplesmente o fato de você projetar melhor, de você projetar mais rápido, mas essa eficiência se reflete também no meio ambiente. Se você tem um menor desperdício de materiais, se você consegue produzir de uma forma mais eficiente, construir de uma forma mais rápida, isso influencia também, tá, no meio ambiente. Então, quem é adepto, né, e eu acredito que a maioria das pessoas são, a conservação aí do meio ambiente e utiliza o CAD, não está muito legal, né? É como um vegano que come carne, né? Não faz muito sentido. Então, quem realmente valoriza as questões ambientais, né, já passou da hora aí de migrar para um software BIM. Manda isso para aquele seu amigo que você sabe quem você está pensando aí, tá? Bom, vamos dar sequência aqui. No Brasil, pessoal, existe desde 2018 a estratégia BIM-BR. Se você está ouvindo falar muito de BIM ultimamente, não é por acaso, tá? A estratégia BIM-BR, ela previu isso na forma de investimentos, por exemplo, promovendo um ambiente de negócio que seja mais favorável à utilização do BIM e até mesmo tornando o BIM, em certas partes, obrigatório a sua utilização, tá? Depois vocês podem pausar aqui, ler tudo certinho. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês esse material da estratégia BIM-BR, é extremamente importante ler e entender, principalmente para quem quer trabalhar com obras públicas, tá? Se você quer trabalhar com obras públicas e não conhece a estratégia BIM-BR, precisa correr atrás, precisa ficar ligado. Bom, e agora que a gente já viu bastante sobre BIM, né, eu quero direcionar um pouco mais aqui para a utilização do ArchiCAD e a gente vai conhecer um pouquinho das suas origens. Vamos lá? Bom, o ArchiCAD, como já foi dito, né, foi a primeira ferramenta BIM a permitir criar, editar e modificar seus projetos em um ambiente 3D realista. Todo o trabalho criativo pode ocorrer em 3D, assim você toma as decisões e vê os resultados em tempo real. O ArchiCAD ele revolucionou o design arquitetônico quando foi lançado. Tá? Você pode ver isso, inclusive, pelo vídeo que estamos assistindo aqui. A Graphisoft ela lidera o mercado com inovações revolucionárias e que são reconhecidas em todo o mundo. Eu já perdi as contas de quantas vezes seguidas, acho que foram 9 ou 10 vezes seguidas que o ArchiCAD ganhou, aí se destacou, né, como o melhor software. É como se um ator ganhasse o Oscar por 9 anos seguidos. Olha que loucura isso, né? O ArchiCAD ele conseguiu esse feito aí, provavelmente vai aumentar muito mais. Tá? A gente está vendo aqui sendo modelado uma escada que até mesmo para construir é extremamente difícil, né? E que a gente consegue fazer com uma certa facilidade aqui no ArchiCAD a modelagem e fica perfeito, tá? A sua forma e a sua construção. Mas olha só, não somente a escada, mas todo o entorno. Quem já foi lá no Itamaraty, eu tive a oportunidade de ir, né? É realmente muito legal, lá é impressionante, né? Esse espaço como um todo. Vamos continuar vendo aqui só para ver o finalzinho, olha como que é legal o resultado final. Bom, dando sequência aqui então, agora a gente vai dar uma olhadinha, né, desde a criação do ArchiCAD aí, desde seu surgimento lá em 82, as suas primeiras versões, tá? E o que poucos sabem é que foi a Graphisoft que implantou aí o conceito BIM para arquitetura com a adoção do ArchiCAD, né? Na época, o termo usado era edifício virtual. Vamos acompanhar aí. Olha que legal a sua evolução visual. Uma coisa, pessoal, que hoje em dia talvez é pouco valorizado, né, é essa questão da intuitividade, porque a maioria dos programas já são bastante intuitivos, né? Mas há de se observar aqui o seguinte, desde o nascimento do ArchiCAD, né, desde da sua concepção aí,
ele já é um software bastante intuitivo. Você pode ver que a sua interface mudou, claro, mas não mudou ao ponto de ficar irreconhecível, né? E isso realmente é uma diferença incrível. Enquanto a maioria dos softwares lá nos anos 80, né, era simplesmente uma tela preta, né, e continua assim, inclusive alguns, o ArchiCAD ele já trazia ícones, né? Ele tem essa capacidade de você poder usar ele em monitores 5K com alta resolução. Isso parece que não, mas é muito importante, principalmente para design. Agora eu quero que vocês acompanhem um depoimento aqui, é um vídeo muito importante, tá? Eu deixei ele bem curtinho aqui para condensar e que provavelmente vai mudar a percepção de vocês aí em alguns quesitos. Vamos lá. Deixa eu dar play aqui. Therefore, Apple was happy to support us. We became market leader in Europe, then we opened our office in San Francisco in the Silicon Valley. When we first exhibited our 3D modeling software on the Macintosh in the Hanover trade show, then it was a huge success because nobody at that time could show impressive 3D models on a tiny computer. After a while, we had to realize if the 3D is just representing the building for the customers is not enough, and this is how we came to the so-called BIM, Building Information Modeling, which is today the mainstream. The 3D model of the building is an intelligent database from where all information about the buildings you can obtain. Without question, the demand for BIM is just huge. It's totally different than 4 or 5 years ago. We tend to turn into a market where it's not about that who goes for BIM or who is deploying this technology, but more that, okay, when do you do that? It's not accepted anymore that somebody stays on the good old method. Bom, pessoal, o vídeo era isso, né? Eu condensei ele, existe esse material completo aí no YouTube para vocês poderem visualizar depois. E eu gostaria de trazer aqui algumas das frases principais, então abre aspas. Percebemos que, se o 3D fosse apenas para apresentar a edificação para os clientes, não seria o suficiente. E foi assim que chegamos ao chamado BIM, que é amplamente difundido hoje. O modelo 3D da edificação é um banco de dados inteligente, onde você pode obter todas as informações da edificação, fecha aspas. Palavras do Gabor Borjar, fundador da Graphisoft, né, um dos fundadores aí do ArchiCAD. Uma outra frase extremamente importante é a do Victor, né, que hoje é CEO da Nemetesc Group, aí, que é a dona do ArchiCAD, da Graphisoft, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas, a demanda pelo BIM é enorme, totalmente diferente de 4 ou 5 anos atrás. Hoje, a pergunta não é mais quem vai para o BIM, mas sim quando você vai para o BIM, fecha aspas. E um detalhe interessante, tá? Esse vídeo aí, ele foi lançado lá na versão do ArchiCAD 22, como você pode ver ali no finalzinho. Tá? A gente está no ArchiCAD 25, então já tem alguns anos. Ele estava falando de 4 a 5 anos antes da gravação do vídeo, ou seja, a gente está falando de praticamente 10 anos atrás, pessoal. 9, 10 anos atrás. Olha como que eles já tinham, né, essa ideia da importância do BIM e já falavam a respeito disso, né? Mas parece que só agora isso está se tornando realidade. Essa frase parece extremamente atual, quando na verdade ela já é bastante antiga até. E dando sequência, eu quero ver com vocês agora alguns estudos de caso bastante interessantes, tá? O primeiro que eu trago aqui é o Aflalo Gasperini Arquitetos, tá? É uma empresa que foi fundada em 1962. Eles possuem mais de 6 milhões e meio de metros quadrados construídos, não projetados, construídos. Imagina projetado. Desses, 34 projetos que somam, né, mais de 1,3 milhões de metros quadrados foram projetados em BIM. Eles iniciaram no BIM em 2009, em 2015 migraram para o ArchiCAD. Então eles começaram lá no Revit e depois de um longo período de utilização, eles foram para o ArchiCAD. Eles atuam em todo o Brasil e no exterior com projetos comerciais, residenciais, hoteleiros, né? Enfim, eu listei aqui alguns dos principais ou dos mais conhecidos projetos desse escritório que inclusive eu admiro pra caramba, tá? E eu vou deixar aqui algumas frases principais de uma entrevista, de uma reportagem, né, deles, né, para a gente poder entender um pouco por que eles saíram do Revit, mesmo depois de utilizar o Revit aí por, sei lá, mais de 5 anos, né, e foram, né, para um outro software. Bom, vamos lá. Abre aspas. Diferente do pensamento de outras empresas, não entendemos que o BIM seja o futuro. BIM é o presente.
Acreditamos que, em pouco tempo, o BIM se tornará um item mandatório, onde os profissionais que não adotarem perderão o mercado gradativamente. 3 arquitetos iniciaram o treinamento do ArchiCAD com um edifício de 14 pavimentos, e a facilidade de uso surpreendeu os arquitetos que não tinham experiência prévia com o ArchiCAD. Conseguimos unificar um projeto que estava fragmentado em 14 arquivos. 14 arquivos, olha o pesadelo que era isso, né? Em uma outra plataforma aí, em um único arquivo dentro do ArchiCAD. O desempenho 2D das plataformas eram similares, porém o 3D mostrou-se bastante fluido dentro do ArchiCAD e realmente, né, o 3D dentro do ArchiCAD é muito, muito bom. Quando a gente estiver utilizando, vocês vão ter essa noção exata. Bom, dando sequência aqui, o escritório Fernandes, Arquitetos Associados, em 2007 decidimos investir no BIM. Acabamos optando pelo Revit, e esta tem sido a nossa ferramenta durante os últimos 7 anos. Esse é o Daniel Fernandes, tá? Um dos fundadores, sócios aí do Fernandes. Abre aspas, não estávamos insatisfeitos com o Revit, mas é impossível não pensar que possa existir algo ainda melhor. Esse é um pensamento que está dentro da mentalidade corporativa. Estamos sempre buscando algo a mais que traga valor e agilize a rotina do projeto, fecha aspas. Outro ponto que pesou bastante foi a percepção de que o ArchiCAD tem evoluído bastante em todas as últimas versões, o que não acontece com a mesma intensidade lá no outro programa. Após 3 dias de treinamento básico e 4 dias de trabalho, conseguimos montar um projeto complexo com apenas 2 arquitetos. E eles têm aí diversos projetos famosos, tá? No Brasil e fora do Brasil. Uma empresa de 1998, que tem escritório no Brasil, em Dubai, se não me engano, em alguns outros países também. Como já foi dito aqui, eles estavam no Revit, depois de muito tempo migraram para o ArchiCAD, assim como a empresa anterior. Enfim, e tem vários projetos premiados e reconhecidos, como, por exemplo, alguns estádios. A última reforma do estádio do Maracanã foram eles que fizeram, a Arena Pernambuco também, um aeroporto incrível lá em Moçambique também, enfim, e diversos outros projetos, como o Metrino aqui em Dubai. Enfim, se eu fosse enumerar aqui, a quantidade, seria realmente muito grande, tá? E o último estudo de caso que eu quero trazer aqui é do Ideia 1 Arquitetura. E eu peguei esse estudo de caso especificamente, tá? Porque, diferente dos outros dois, quando eles foram migrar para um software BIM, eles analisaram, os softwares que tinham disponíveis ali e eles chegaram à conclusão já de cara de que o ArchiCAD era a escolha certa, Bom, é uma empresa fundada em 2004, são especializados em incorporação imobiliária. Desde 2011 eles projetam com o BIM ArchiCAD, com ArchiCAD, e eles têm mais de 1 milhão de metros quadrados projetados em ArchiCAD. E detalhe, tá? Eu levantei essa informação em 2018, então agora deve ter muito mais. Eles atuam na região sul do Brasil, enfim, com projetos residenciais, comerciais, institucionais. Eles possuem aí mais de 14 projetos premiados, e aí eu listei aqui alguns, provavelmente você deve conhecer alguns desses projetos aí, tá? Bom, vamos ver o que eles falaram sobre o ArchiCAD. Abre aspas. O ArchiCAD, a meu ver, é uma ferramenta superior para o arquiteto. Ele é muito mais flexível, muito mais amigável, ele é mais livre, alta qualidade gráfica e possibilidade de inserir informações em qualquer etapa do projeto. Eu não preciso criar famílias ou correr atrás disso. Isso já tem no programa. Eu acredito no OpenBIM genuíno, com um formato de trocas em IFC. O ArchiCAD exporta DWG melhor que o próprio Revit. Olha que interessante isso, Com o uso da ferramenta, conseguimos ter mais domínio do projeto, entregando mais informações, mais material gráfico, isso em menos tempo e possibilitou, permitiu aumentar o valor do projeto. Então, a simples utilização, utilização do ArchiCAD permitiu aumentar o valor, você agregar valor ao projeto. Afinal de contas, você melhora a qualidade gráfica, melhora a eficiência, reduz o tempo de projeto, reduz a quantidade de erros, Então é natural que você consiga cobrar um pouco mais pelo mesmo projeto, beleza? Bom, dando sequência aqui, além desses estudos de casos,
Existem diversos escritórios aí. Então, se você está se perguntando, poxa, eu gostei do ArchiCAD, mas quem que usa? Gente, tem muita gente que usa e pode ter certeza que esse número vai crescer mais e mais. E aí eu trouxe aqui uma relação de alguns escritórios, né, que utilizam o ArchiCAD. Eu vou falar para vocês, todo ano eles publicam no LinkedIn, no Instagram, que estão precisando de pessoas que trabalham com ArchiCAD e realmente é difícil encontrar. Então, assim, utilizar o ArchiCAD por si só é um diferencial que possibilita a entrada no mercado de trabalho. Bom, e uma vez que você já sabe, né, que existem esses diversos escritórios aqui, eu listei, cara, uma quantidade muito pequena deles, acredite, né, que utilizam o ArchiCAD. Né, eu quero trazer para vocês um material extra aqui, tá? Uma leitura que é indispensável. Tá? Tanto se você está começando no BIM agora, esse é o seu primeiro contato com o software BIM, com o ArchiCAD, né? Quanto se você já utiliza de repente há algum tempo e nunca ouviu falar, por exemplo, do manual de BIM do Chuck Eastman, precisa conhecer, né? É extremamente importante mesmo, tá? A estratégia BIM BR, esses cadernos, o plano de execução BIM. Eu trouxe aqui também 2 dissertações de mestrado extremamente importantes. Uma do Gustavo Carezato, que é a dissertação de mestrado Protocolo de Gerenciamento BIM baseado na ISO 19650. Se você não sabe que ISO é essa, precisa saber, tem tudo a ver com BIM, tá? Também trouxe a dissertação de mestrado do João Gaspar, que é o significado atribuído a BIM ao longo do tempo, também extremamente importante. Enfim, algumas guias aí da Asbeia, né? Tem também o caderno BIM de Santa Catarina, o caderno BIM do Paraná. Então, se o seu intuito é começar a atuar em obras públicas, você precisa conhecer esse material. Sem isso, realmente fica muito difícil entrar nesse mercado, né? Enfim, todos os materiais de importantíssimo valor. Eu diria assim, que para entrar neste mundo BIM, você precisa conhecer, precisa ler todos esses materiais. Isso aqui é o básico, é o mínimo necessário. Beleza, pessoal? Bom, é isso por essa aula, tá? Muito obrigado se você chegou até aqui, se você não pulou nada, né? É extremamente importante tudo isso que a gente viu, e isso vai ter um reflexo nas próximas aulas mais para frente. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.